Olá, pessoal! Bom, esse é mais um vídeo da nossa série Aplicando Conhecimento e aqui nós vamos trabalhar as questões de mundo clássico a respeito da Grécia Antiga, que está na apostila de vocês desse semestre, tá bom? Vamos lá começar? Então, vamos para a questão 24 da PUC Campinas. É precisamente para assegurar o reino da igualdade, para permitir que os mais humildes cidadãos assumam uma parte legítima na vida política, que o Estado concede uma remuneração àqueles que se colocam a seu serviço participação das assembleias. O texto referente a Atenas no século V expressa: alternativa A, o interesse do Estado em criar uma sociedade igualitária, remunerando melhor os funcionários públicos. Essa alternativa é a alternativa correta. Realmente, Atenas ela dava esse maior percepção, maior qualidade, né, maior remuneração para funcionários públicos a fim de incentivar cada vez mais a prática da democracia. Mas vamos então discutir as demais alternativas. Alternativa B. A necessidade de estimular os desinteressados habitantes a participar no caso das assembleias políticas. Na verdade, não era esse o intuito principal. Na verdade, os desinteressados eles eram vistos como pessoas moralmente com menor valor, porque eles não queriam participar das decisões, estavam sendo deixados levar a partir das decisões das outras pessoas. Mas aí também a gente tem que lembrar que provavelmente na aula teórica foi comentado com vocês que a democracia ateniense ela não era para todas as pessoas. Cerca de 10% das pessoas realmente conseguiam votar e participar do que a gente chama do que a gente chama de assembleia, desse primeiro modelo de democracia que conhecemos desde que o mundo é mundo, né? Então, por que isso acontecia? Porque essa democracia ela era aplicada para pessoas que tinham o mérito da época, mulheres, escravos, pessoas pobres, elas não eram bem vistas nesse meio. Então vamos lá. Alternativa C. A fragilidade da democracia ateniense, uma vez que os cidadãos não correspondiam direitos políticos apenas obrigações. Na verdade, não. Os cidadãos que eram considerados atenienses, né, que seriam aqueles que poderiam votar, aqueles 10% que eu comentei com vocês, eles não tinham apenas obrigações, eles também tinham deveres políticos. D. A preocupação do regime democrático em garantir o direito da igualdade política aos cidadãos atenienses mais pobres. Realmente não tinha essa motivação, essa preocupação em garantir um direito igual para os atenienses mais pobres, porque como os que participavam eram as pessoas que tinham um certo patamar de riqueza, os mais pobres eles já não eram atendidos naturalmente. E a determinação de tribunais atenienses em banir a escravidão no vasto território grego sobre seu domínio. Na verdade, não. O inserimento da democracia não tem nada a ver com o fim da escravidão. A democracia era só o mecanismo político pelo qual as decisões eram tomadas, mas o sistema ateniense, como toda a Grécia, vivia baseado num sistema escravocrata, que usava a mão de obra escrava como principal para desenvolver suas atividades econômicas. Bom, vamos então para a questão 25, é da Federal de Pelotas. Lá tem um curso muito bom, uma graduação muito boa de História, inclusive, uma dica aí para os vestibulandos em História. Vou estar lendo a questão com vocês, mas antes de começar eu queria só fazer um adendo. Mais uma vez, isso aqui é um trecho retirado e adaptado. Quando for assim, geralmente a linguagem ela é mais robusta. Então, por favor, leiam com calma, sem entender o que o texto está dizendo e sem prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, aqui a data é uma característica importante. Eu sei que é mais difícil gravar data, mas ter uma noção de tempo é importante para discernir sobre as alternativas aqui. Então, vamos fazer a leitura, viu? A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre diferentes. O escravo tem corpo forte, adaptado para a atividade servil. O homem livre tem corpo ereto, inadequado para tais trabalhos, porém apto para a vida do cidadão. Na cidade bem constituída, os cidadãos devem viver executando trabalhos braçais, artesãos, ou fazendo negócios, comerciantes. Esses tipos de vida são ignóbeis. Não tinha desprezíveis, aqui eu acrescentei. Ignóbeis é um sinônimo de desprezíveis.
Esse tipo de vida são ignóbeis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania. Isso porque o ócio é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Aristóteles, 384 a 322 a.C., um trecho adaptado do texto com título Política. Essa ideologia foi produzida na A. Período homérico e manifesta o pensamento burguês em relação a todas as classes sociais. Não é verdade, não foi durante o período homérico. É preciso ter uma noção de tempo aqui realmente para conseguir discernir qual é a alternativa correta. B. O Império Romano e apresenta resquícios nas discriminações étnicas vigentes nos Estados Unidos da América. Não foi durante o Império Romano. C. Antiga Grécia, correto, e reflete o preconceito presente ao longo da história da sociedade brasileira. Sim, essa questão e as questões da Federal de Pelotas, elas tendem a ter esse caráter mais social, e o que tem de social aqui, né, mais moderno, digamos assim, mais atualizado, seria essa carga preconceituosa que a nossa sociedade ela tem devido a um conceito que surge junto com a democracia. A democracia, ela surge, ela não a voz do povo não é a voz de todo mundo. Ela surge nessas circunstâncias. Pessoas que não eram vistas como boas o suficiente, naturalmente boas o suficiente, né, que seria a tese de Aristóteles a respeito da lei natural. Essas pessoas elas não tinham mérito para ser cidadãos, como aqui fica muito evidente na primeira frase. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre diferentes. Naquela época, o escravo era o diferente. Hoje a gente tem questões a respeito da participação da mulher na decisão de questões como o aborto, de minorias como a comunidade LGBT para decisão a respeito do casamento. A participação das decisões democráticas, né, na democracia, ela nunca foi de todos e hoje é uma questão super atual. Então, C é a alternativa correta. Vamos só discutir um pouco a D e a E. Na D, está falando do período arcaico em Atenas, não é verdade, quando era necessário estabelecer legitimações para expansão colonialistas modernas. Não tem nada a ver, tem bastante incoerência. Colonialistas modernas na mesma frase que Atenas, não tem sentido. E Idade Antiga, também não é coerente, mas foi eliminada após a Revolução Francesa pela filosofia liberal. Também tem bastante incoerência aqui nessa. Então, ficamos com a alternativa C como correta. Bom, a questão 26 é da Federal não, é da Estadual de Londrina e ela é muito longa, então eu separei em duas telas. Vamos trabalhar a leitura e depois as alternativas, tudo bem? Leia o texto a seguir. Com a boa sorte do povo de Atenas, que os legisladores resolvam. Se alguém se rebelar contra o povo visando implementar a tirania, ou junta conspiradores, ou se alguém atenta contra o povo de Atenas e contra a democracia em Atenas, se alguém cometeu algum destes crimes, quem o matar estará livre do processo. Se alguém, quando o povo ou a democracia em Atenas tiver sido deposto, dirigir-se-á ao Areópago, reunindo-se em conselho e deliberando sobre qualquer assunto, perderá sua cidadania pessoalmente e seus descendentes, seus bens confiscados, cabendo à deusa o dízimo. É um texto retirado da A História e a Cultura a partir dos documentos. Da editora da Unicamp, publicado no ano de 2003, na página 90, segunda edição. Então vamos lá a pergunta. A lei ateniense contra a tirania de 337 a.C. insere-se na passagem da cidade independente para o Estado Imperial Helenístico. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir. 1. As polis gregas encontraram-se no decorrer do século IV a.C., crescentemente marcadas pelas disputas internas e externas. Essa alternativa, essa afirmação, ela está correta
porque isso era realmente verdade. A Grécia, ela não estava concentrada em um poder, um sistema político único. Ela estava separada no que a gente conhece como demos, né? Então, esses demos, eles tinham certa liberdade para definir como seriam a sua lei e a sua cultura. E isso gerava impasses tanto internos quanto externos com outras polis. Afirmativa 2. Esse documento retrata os conflitos em Atenas, uma vez que sua literatura evidencia a necessidade de instrumentos legais para a defesa interna da democracia. Essa alternativa também está correta. O texto deixa muito claro que quem se opor à democracia ateniense realmente terá problemas legais, problemas que vão ser perpetuados até nas suas próximas gerações. É a afirmação 3. As polis gregas encontraram-se em momentos de paz no decorrer do século IV a.C., sem que houvesse o risco de atentados contra a democracia. Essa não é verdade. Ficou bem feio aqui. Vou consertar essa xizinho aqui, né? Mas essa afirmação ela não é verdadeira, já que, na verdade, o século IV ele é marcado na história como um momento realmente de crise, de estranhamento entre as polis, não um momento de paz, como está marcado aqui. E a afirmação 4, em um momento em que as cidades gregas perdiam sua autonomia, procurava-se preservar as relações de poder no interior das polis. É realmente isso. As cidades gregas, os demos, né, elas tinham certa autonomia. E foi durante o século IV, a partir da leitura do texto e da compreensão das aulas teóricas, que vocês perceberam que houve esse momento realmente de perda de autonomia. E assim, eles buscavam preservar as relações, o que tinha sido acordado dentro de Atenas, que era a democracia. Então, assinale a alternativa correta. Seria que as afirmações corretas são 1, 2 e 4. Nós temos essa aqui na alternativa D. Então, D está correto. Questão 27 é da FUVEST de 2018. Os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 2000 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para o leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Aqui está a referência bibliográfica. A pergunta é: na região das formações sociais gregas, a autonomia das cidades-estados manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores. Na verdade, essa é falsa. Essa autonomia das cidades-estados, os demos, ela não se manteve intocável. Na verdade, ela foi fortemente reprimida a partir da ação dos impérios helenísticos. B. Essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior à guerra no Peloponeso, ao final do século V a.C. Na verdade, essas formações e os impérios helenísticos não têm nada a ver com as conquistas espartanas, então, na real, a B está incorreta. C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cercando as escolas filosóficas gregas. Não é verdade. A conquista helenística, né? Falando aqui, a conquista romana, né? A conquista romana, ela não tem essa característica de oprimir e reprimir a cultura local. Na verdade, ela implementava características romanas nessas culturas que eram realizadas, mas não de forma a impor. Ela acabava só implementando ainda mais aquela cultura, marcando aquela cultura como conquistada também. E D, o Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo, que afetou fortemente a sua parte ocidental. A D é a alternativa correta, então.
Vamos então para outra questão 27. Lá na apostila de vocês podem ter reparado, tinha duas questões 27 no gabarito só uma. A primeira questão 27 é a que a gente fez anteriormente, e o gabarito é D. A outra questão 27 eu chamei de 27x, e a gente vai descobrir o gabarito aqui quando a gente estiver discutindo, tá bom? Vamos lá, é uma questão da PUC São Paulo e diz: algumas cidades-estado gregas expandiram seus domínios e criaram colônias na região do Mar Mediterrâneo entre os séculos 8 e 6 a.C. Essas colônias: A. Comerciavam apenas com suas metrópoles e utilizavam mão de obra livre, originária da África do Norte. A mão de obra ela continuava sendo escrava. A sociedade grega ela tem um vínculo forte com as questões de escravidão realmente. Mas antes de continuar, a A não está correta, né? Vamos definir melhor o que são as colônias gregas. A Grécia ela passa por um crescimento demográfico muito grande durante o século 8 e século 6, devido às expansões territoriais que elas estavam fazendo e tendência de domínio também de outros povos. E o que acontecia? As terras gregas, realmente, do território grego, elas eram passadas de família para família. Então, se chegasse mais pessoas, não teria território suficiente para acomodá-las. E foi justamente isso que aconteceu. Então, surge esse momento histórico da criação das colônias gregas, que são simplesmente a conquista de mais território próximo à região do Mar Mediterrâneo, que é uma região ali favorecida em relação a rotas comerciais e comércio, rotas comerciais e agricultura, plantio. Então, realmente, isso acontece devido a esses fatores. Se não tem terra suficiente para o povo, é preciso expandir o território em si para acomodar essa população. Então, vamos continuar. B. Eram quase sempre independentes, embora mantivessem vínculos com as cidades que lhe deram origem. Na verdade, totalmente incorreto. A cidade que deu origem a essas pessoas que estavam indo para as cidades-colônias, para as colônias gregas, era feito tudo de uma forma muito organizada. O sistema liberava essa terra, havia tributações, havia uma organização muito clara, não era de maneira livre e independente, como aqui diz. Alternativa C. Puseram fim ao controle do Mediterrâneo pelos romanos, substituindo-lhe pela hegemonia grega. Sim, as colônias gregas são um sucesso. Realmente há essa expansão no mar Mediterrâneo a partir do domínio dessas terras dos povos que antes era dominada pelos povos romanos. Então, a alternativa C é a alternativa correta. D. Combinavam a tradição militar espartana com as ideias democráticas atenienses, não tem nada a ver. E fundiram a cultura grega com a de outras populações mediterrâneas, dando origem às civilizações helenísticas. Não, isso foi discutido acho que na questão 26, não se refere a colônias gregas, que é o que a gente está vendo aqui nessa questão. Então, fechamos, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, vamos então para a última questão dessa parte da Grécia Antiga. É da Federal de São Carlos e o trecho retirado é do texto História da Guerra do Peloponeso, escrita por Tucídides, durante o século V a.C. Essa obra é bem utilizada, né? Ela retrata realmente todos os acontecimentos durante a guerra, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta. Tucídides ele falava que o principal motivo da guerra, na opinião dele, era o risco que Esparta estava sentindo a partir do crescimento e fortalecimento de Atenas. Vamos então para a leitura. Como os atenienses molestavam, nesse caso, molestavam não é no sentido de moléstia que nós estamos acostumados, né, que tem a ver com importunação, mas com detestar, não gostar. Então, como os atenienses molestavam consideravelmente os peloponésios, principalmente os lacedêmonos, que são os espartanos, esses decidiram retalhar, mandando um exército para ajudar os aliados de Atenas a se revoltar contra ela. Em adição, os lacedêmonos estavam contentes de poder mandar os ilotas para longe, a fim de que não tentassem se revoltar.
Na verdade, a maioria das medidas adotadas pelos espartanos visava sempre protegê-los contra os ilotas, por medo do número e da juventude desses últimos. É bom trazer a definição de ilotas, né, aqui. E toda vez que tiver Lacedêmonos, eu vou ler espartanos para ficar mais fácil o entendimento. Mas então aqui, o que são ilotas? Ilotas eles não são escravos, porque escravos eles pertencem a um dono pessoa, né? Se você tem uma pessoa que presta serviços para você de forma obrigatória e compulsiva, isso é um escravo. Um ilotas, ele fazia serviços de forma compulsiva também, mas ele pertencia ao governo, no caso, aos lacedômonos, que seriam os espartanos. Então, vamos lá. Sobre o momento histórico a que se refere Tucídides, é correto afirmar que a preocupação dos espartanos era controlar as populações que eles haviam escravizado quando chegaram ao Peloponeso. Isso é verdade. O texto deixa claro aqui que os espartanos eles tinham realmente essa preocupação, porque os ilotas eles eram numerosos e eles tinham juventude, no sentido de ser viril, de ser forte. Então, se eles quisessem se revoltar, eles teriam essa vantagem. Então, essa é a principal preocupação. Mas vamos ler as demais alternativas. B. O principal objetivo de Atenas era incorporar Esparta à Confederação de Delos como um estado democrático. Não é verdade. Durante a Guerra do Peloponeso, Esparta e Atenas estavam em posições opostas, sendo que Atenas se relacionava com a Confederação de Delos e Esparta com a Confederação do Peloponeso. C. Ilotas eram soldados da elite, já está errado, porque ilotas não eram soldados da elite. D. O exército ateniense era formado essencialmente por ilotas, isto é, agricultores que viviam nas cidades. Ilotas não são agricultores que vivem na cidade. E. O principal objetivo dos lacedômos, que seriam os espartanos, era consolidar a união das cidades gregas que constituíam a Liga do Delos. Não tem sentido nenhum. Liga do Delos, como eu disse, era a parte de Atenas, não dos espartanos, e eles estavam dentro de uma guerra, então não havia essa ideia de consolidar uma união. Na verdade, Esparta queria dominar e queria trucidar, né, o poderio de Atenas. Então, essa realmente é uma questão mais complexa. Tenho certeza que ela foi recomendada para vocês lá na orientação da aula de Grécia como uma das listas de Descomplica. Lá no Descomplica também tem essa questão, porém não tem a explicação. Então, vou continuar trazendo esses vídeos. Por enquanto, os vídeos eles estão sendo a respeito dos exercícios da apostila em si. Mas a gente tem uma previsão aí para o próximo mês, pelo menos, para o Descomplica liberar uma plataforma que é totalmente personalizável para mandar exercícios. Então, provavelmente, nós na monitoria vamos enviar alguma lista lá que vai contemplar tanto os exercícios da apostila como extras, e aí eu consigo acompanhar quem está acertando, quantas pessoas estão acertando, quantas não. Então, o foco é fazer esses vídeos nas questões que foram mais erradas para vocês e por que vocês erraram. Então, eu vou conseguir ver qual foi a alternativa mais marcada nessa errada e aí conseguir discutir com vocês e trazer a resposta certa, viu? Espero que vocês estejam gostando. Lá no Drive, na minha mensagem que eu coloquei lá na pasta Aplicando Conhecimento, tem meu e-mail e meu telefone para vocês entrarem em contato. E por último, lá também eu deixo o link da playlist completa. Provavelmente você já está usando ele agora, mas caso você perca, tá lá para consulta, viu? Ótimos estudos, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vamos em frente. Se cuidem, tchau, tchau.